E aí, gente, tudo tranquilo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai ver alguns tipos de dados que nós temos disponíveis em Python e também veremos um pouco sobre vetores e matrizes e também operações com vetores e matrizes. Então, a gente vai começar olhando os tipos de dados disponíveis em Python. O primeiro deles é o tipo de texto ou string. Esse tipo de dado vai ser sempre dado com um texto, onde a entrada do dado vai estar ou entre aspas duplas ou entre aspas simples. Não vai ter nenhuma diferença para o Python se a gente colocar entre aspas duplas ou aspas simples. Então a gente tem aqui o primeiro exemplo, onde foi colocado um texto Olá Mundo dentro da variável text1. Então a gente pode imprimir na tela essa variável text1 e também olhar o tipo dela. Então a gente tem aqui na tela Olá Mundo, que é a própria variável text1, que foi impressa na tela pelo comando aqui da linha 2, print text1. E depois disso nós temos que a classe dela é uma string. Isso foi impresso porque na linha 3 nós colocamos para printar o tipo de dado da text1, que é uma string, porque nós adicionamos isso aqui como texto. A gente pode acessar os caracteres de uma string. Então, por exemplo, dentro da própria string de text1, nós temos na posição 0, 1 e 2 a variável a. Então, a gente pediu aqui para imprimir na tela a posição 2 da variável text1. Como em Python nós começamos a contagem de posição no 0, a posição 2 vai ser o a. 0, 1 e 2. Por isso, na tela, nós temos impresso aqui o a com o acento. Uma coisa interessante sobre as strings é que elas são imutáveis. Então, se eu tentar substituir esse valor de a que está na posição 2 da variável text1 pelo valor e, ela não vai aceitar, porque strings são imutáveis. A gente ainda pode manipular strings também como se fossem equações. Por exemplo, aqui, a gente tem uma sílaba 1, que seria ba, e a sílaba 2, que é na. Se a gente utilizar uma operação matemática para formar uma palavra com a sílaba 1 mais duas vezes a sílaba 2, a palavra vai ser banana. Então a gente pode fazer também manipulações matemáticas com strings. Além dos dados de tipo texto, nós temos também dados do tipo numérico. Então, dentre os valores numéricos que nós temos também os números inteiros, números decimais e números complexos. Então, a gente vai iniciar aqui olhando os números inteiros. Por exemplo, a gente carregou o número 5, que é um número inteiro, na variável int1. Pedimos para imprimir na tela int1, aqui está o valor 5, e também pedimos para imprimir na tela o tipo da variável int1, que é dado aqui na classe como um número inteiro. Então, o tipo dele a classe dele é inteiro. Para números decimais, a gente vai ter uma classe chamada de float. Isso é dado quando nós temos números decimais, quando nós temos valores depois da vírgula. Então, aqui a gente alocou na variável num1 o valor de 5,25. Como nós temos essa partícula aqui, 0,25, nós temos um decimal, a classe, o tipo da nossa variável vai ser um float, 5,25. Da mesma maneira, com os números complexos. Números complexos no Python são dados por um valor real mais a sua parte complexa. Então, aqui a gente tem um número complexo em comp1, que é dado por 5 mais 1j. Quando a gente pede para imprimir na tela comp1, a gente tem aqui 5 mais 1j. Quando a gente pede para imprimir na tela o tipo de comp1, nós temos aqui que ele é uma classe complexa. E esses são os três tipos de classe para números em Python. Nós temos também as sequências. Dentro das sequências, nós temos o tipo de listas, este primeiro tipo aqui. Uma lista pode ser feita
de valores unicamente, semelhante a um vetor, mas a gente vai ver que tem diferença dentro do Python. Então, dentro desta lista 1, nós criamos uma série de valores que são 1, 2, 3 e 4. Pedimos para imprimir na tela a lista, 1, 2, 3 e 4, e pedimos para imprimir a classe da variável list1 na tela. E aqui nos é dado que ela é uma lista. Listas são mutáveis, diferentemente dos strings. Então, por exemplo, a gente tem esse segundo caso. Aqui nós temos uma lista que utiliza números e letras dentro dela. Isso é possível quando nós temos uma estrutura de listas. Então, dentro da variável list2, nós alocamos os valores 1, o caractere B, o valor 3 e o caractere D. Assim, a gente pediu para imprimir na tela a lista 2 e está aqui, 1B3D. A gente pediu também para imprimir na tela o tipo da lista 2, que a classe aqui é uma lista, ainda assim, mesmo tendo valores e caracteres na mesma lista. Aqui a gente também vai testar fazer uma mudança de item. Como a gente testou antes com os caracteres e a gente não conseguiu fazer, a string é imutável, a sequência é mutável. Então, quando a gente pede para alocar o valor 2 no índice 1 da lista 2, o que a gente quer fazer? A gente vai vir aqui para a lista 2 e vai ver. O 1 está no índice 0. O B está no índice 1. Então, quando a gente pede para trocar o índice 1 aqui, na verdade, é essa posição que nós estamos trocando. Então, no lugar de B, a gente está inserindo o valor de 2 na lista 2. E agora, quando a gente pede para imprimir na tela, a gente vai ver que nós não temos mais o caractere 2 aqui, mas nós temos o caractere B, mas nós temos o valor 2, porque na linha 6 nós fizemos a troca de B para o número 2 no índice 1 desta lista. Então, lembrando, no Python a gente começa contando de 0, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante. Sempre lembrando que a gente começa contando do 0. Nas listas, nós também temos a opção de adicionar um elemento ao final da lista com o comando append. Então, a gente pode colocar um item novo, eu vou chamar aqui, colocar um número 5, e coloquei esse número 5 dentro da variável item novo. Depois eu utilizei o comando append na lista 2 para incluir o item novo. Então, a gente vai utilizar da seguinte maneira o comando append. A gente vai utilizar a lista que a gente quer incrementar. Nesse caso, eu estou utilizando a lista 2, que vai receber mais um valor. Ponto. Append, que é o comando que vai adicionar esse novo item ao final da lista. E dentro do append, como argumento, a gente vai colocar o valor que vai ser adicionado ao final da lista. Lembrando que isso aqui pode ser também um string, ou ainda pode ser um vetor ou uma própria matriz. Listas aceitam diferentes tipos de variáveis dentro dela. Então, aqui a gente pode ver que na linha 4 nós pedimos para imprimir a lista 2 novamente, mas dessa vez, diferentemente do 1, 2, 3D que nós tivemos anteriormente, nós temos ainda o número 5 acrescido ao final da lista. Além disso, a gente pode fazer a soma das listas, que vai incluir toda a lista 2 junto com a lista 3, por exemplo. Então, neste caso, a gente soma a lista 1 com a lista 2, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, D, 5. E isso vai ficar alocado dentro da variável list3, que nós vamos printar na tela através do comando print list3. E aqui a gente pode ver a resposta, que nós temos toda a lista 1, que termina aqui no 4, e depois nós temos toda a lista 2, que termina aqui no 5. Então, a gente pode também fazer operações de soma com listas. Nós temos um outro tipo de dado
incluído no Python, que é a tupla. A tupla, diferentemente da lista, é imutável. Ela vai ser diferente na sua declaração porque, em vez da gente utilizar colchete, a gente vai utilizar parênteses. Então, quando a gente tiver dados dentro dos parênteses sendo alocados dentro de uma variável, a gente está criando uma tupla. E uma tupla é imutável. Então, a gente criou aqui na linha 1 a tup1, que tem os valores 1, 2, 3, 4. A gente pede para imprimir na tela a tup1 e depois pede para imprimir na tela o tipo da variável. Então, nós temos aqui a tupla, 1, 2, 3, 4, bem como nós definimos aqui na linha 1. E nós temos que a classe dela é uma tupla. A gente pode fazer uma tentativa de mudar alguma das variáveis contidas na tupla, mas como eu falei, elas são imutáveis. Então, a gente vai ter uma resposta de erro, porque a gente não consegue, por exemplo, aqui nesse caso, trocar o elemento 1 da nossa tupla, porque elas são imutáveis. Além disso, nós temos também a função range dentro do Python que vai nos dar um outro tipo de dado, que é a classe range. Então, esse é um comando bastante simples que nos serve para criar uma série de dados. Por exemplo, aqui eu utilizei o comando range para criar dados que vão de 1 até 10. Lembrando que, quando a gente utiliza este comando em Python, a gente vai iniciar a contagem em 1, mas a gente vai parar antes do 10. A gente pode pedir para imprimir na tela esse range 1 aqui, que vai de 1 a 10. Quando a gente pede para fazer essa impressão na tela, ele vai nos dizer que o range vai de 1 a 10. Depois a gente pode pedir para imprimir o tipo de dado que é o range10, e a gente vai ver aqui que a classe dele é range. Para a gente ter impressão na tela da maneira que a gente quer, enxergando dado por dado que está aqui dentro do range, a gente pode utilizar um for, e a gente vai aprender mais adiante como utilizar o for, e vamos utilizar muito essa estrutura de repetição ao longo do curso. Mas a gente pode utilizar aqui, nesse caso, de uma maneira introdutória, para dizer que indo de 1 até 10, que é o que nós temos no nosso range, que ficou alocado em run1, nós vamos imprimir cada um desses valores de i. Então, toda vez que nós passarmos dentro dessa estrutura de repetição, nós vamos ter um novo valor de i, que vai ser impresso na tela, como a gente pode ver aqui embaixo. Cada linha dessas é uma passada aqui dentro da nossa estrutura de repetição. Não precisa se preocupar com isso por enquanto. Nós vamos ter aulas específicas sobre os loops for e while. Além disso, nós temos também a classe dos dicionários dentro do Python, que é muito útil para a gente criar banco de dados, por exemplo. Então, quando nós tínhamos uma lista, nós utilizávamos colchetes para definir os dados. Quando nós tínhamos uma tupla, nós utilizávamos parênteses. Agora que nós vamos fazer um dicionário, a gente vai utilizar chaves. O dicionário vai funcionar dessa maneira. Nós vamos ter uma palavra-chave que vai chamar um dado que está associado a ela através desses dois pontos. Então, aqui na primeira linha, eu criei uma variável dict1, de dicionário 1, que vai conter os pesos molares de cada um desses três álcools. Como o etanol vai ter um peso molecular de 46,07, propanol 60,09 e 1-butanol 74,12. Dessa maneira, quando a gente quiser acessar alguma dessas massas molares, a gente pode simplesmente pedir para chamar o dicionário 1, onde elas estão alocadas, e falar de qual palavra-chave que eu desejo obter o dado. Neste caso, quando eu utilizo o etanol como palavra-chave, ele vai ler etanol e vai nos retornar este dado que está associado à palavra etanol. Então, dessa maneira, a gente pode colocar que a massa molar do etanol vindo do dicionário 1 é 46,07 e a gente imprime isso na tela através da linha 7.
A gente tem também outros tipos de dados que não são tão importantes para o que nós vamos fazer aqui no curso. É claro que valores booleanos são muito importantes, mas a gente vai trabalhar com eles implicitamente dentro das nossas atividades. Grande parte das operações matemáticas que nós vamos fazer em Python vão utilizar ou o pacote NumPy ou o pacote SciPy. Então a gente vai começar com uma introdução ao NumPy através de vetores e matrizes. Em NumPy, a gente vai ter o que a gente chama de estruturas de arrays. Elas vão conter vetores e matrizes, ou seja, a gente vai poder criar vetores e matrizes através das arrays. Arrays são diferentes de listas, porque NumPy é otimizado para fazer operações com arrays. Dessa maneira, elas se tornam operações mais rápidas do que operações com listas. Então, nós temos aqui, primeiramente, uma array para criar um vetor. A gente vai, inicialmente, importar o pacote NumPy. Na linha 1, nós estamos, então, importando o pacote NumPy como NP. Dessa maneira, quando a gente quiser utilizar o pacote NumPy, a gente só precisa utilizar NP. Então, nesse caso, a gente vai criar uma array. Nós vamos utilizar np.array, abre parênteses, abre colchetes, e dentro dos colchetes nós vamos digitar o nosso vetor com os números separados por vírgulas. Fecha colchetes, fecha parênteses, e a gente pode pedir para imprimir na tela os valores da nossa array que ficou gravada na variável v1 e pedir para imprimir o tipo de variável que é v1. A gente pode ver então impresso na tela os valores do nosso vetor, 1, 2, 3, 4. Isso foi impresso por causa do comando da linha 3. E por causa do comando da linha 4, nós tivemos impresso na tela que a classe de v1 é NumPy ND Array. Então, a gente tem aqui uma classe Array. Da mesma maneira, os índices vão funcionar com os vetores e matrizes e iniciando a contagem em 0. Então, nesse caso aqui, a gente vai imprimir na tela o índice 1 da variável v1. Então, a gente olha aqui, este é o elemento do índice 0, este é o elemento do índice 1. Portanto, aqui a gente vai ter impresso na tela o valor 2. Quando nós utilizamos dois pontos dentro dos colchetes, a gente simplesmente está se referindo a todos os elementos constantes da variável v1. Quando a gente utiliza v1, abre colchetes, menos 1, fecha colchetes, a gente está se referindo à posição menos 1 do vetor v1. Ora, se essa é a posição 0 e esta é a posição 1, então a posição menos 1 tem que ser do final do nosso vetor, ou seja, menos 4. Quando a gente utiliza dois pontos associados de um número, a gente quer dizer que a gente quer todos os valores de v1 do início do vetor de v1 até o elemento de índice 3. Então, nós temos elemento de índice 0, 1 e 2. O elemento de índice 3 não é impresso. Então, nós temos na tela aqui um array de 1, 2 e 3. A gente também pode utilizar os índices negativos e pedir para imprimir na tela da posição menos 2 até o final do vetor v1. Ora, se esta era a posição menos 1, esta aqui tem que ser a posição menos 2. Se a gente quer da posição menos 2 até o fim do array v1, a gente vai imprimir na tela os valores de 3 e 4, que é o que nós temos aqui na célula 149. Para a criação de matrizes, nós vamos continuar utilizando o comando nparray, mas a diferença é que agora nós vamos criar uma estrutura maior de colchetes. Então, a gente pode ver que a gente tem colchetes mais externos aqui, que vão denotar toda a matriz. E cada um desses colchetes mais internos vai ser uma linha da nossa matriz. Então, neste caso aqui, a gente tem uma matriz
M1, que vai conter na primeira linha os valores de 1, 2 e 3, na segunda linha os valores 4, 5 e 6, e na terceira linha os valores 7, 8 e 9, como a gente tem aqui na tela. A gente pode ver que o tipo da variável M1 ainda é um NumPy Array, ou seja, ele ainda é um array, apesar de ter um formato de matriz agora. Por isso, arrays servem para vetores e matrizes. A forma de localizar os elementos dentro da nossa matriz é muito semelhante à maneira que nós fizemos isso com os vetores. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, M1, a nossa matriz M1, apenas com o índice 0, eu quero dizer que eu quero imprimir na tela ou utilizar todos os valores de M1 na linha 0, ou seja, a minha primeira linha. Quando eu utilizo dois valores para me dar as coordenadas de M1, eu estou dizendo que eu quero imprimir na tela a primeira linha, né, o índice 0, e a coluna 1. Então, a gente tem aqui, no índice 0 de linhas, a gente tem essa aqui, como sendo a linha correspondente ao índice 0. E na coluna 1, nós temos o valor 2. Então, nós temos linhas 0, linha 1 e linha 2. E nós temos coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Portanto, linha 0 e coluna 1 é o elemento 2, como nós temos impresso aqui na tela. Da mesma maneira que nós utilizamos o 2 pontos antes, a gente pode utilizar o 2 pontos aqui em uma matriz. Então, quando a gente pede para imprimir na tela, ou ainda utilizar os elementos de todas as linhas da coluna número 2 da matriz 1, a gente está dizendo que a gente quer todas essas três linhas, mas apenas os elementos que estão na coluna 2, ou seja, a coluna 0, 1 e a coluna 2 está aqui. Então, a gente vai imprimir os elementos 3, 6 e 9, como está aqui embaixo. Todas as linhas, mas apenas a coluna de índice 2. Por fim, a gente pode utilizar os 2 pontos para dizer que eu quero imprimir na tela ou utilizar os valores de M1 que iniciam na linha 1, ou seja, que iniciam nessa linha e que vão até o final, porque a gente tem esses 2 pontos aqui. Ou seja, eu estou pegando a linha de índice 1 e a linha de índice 2 também. E estou pegando apenas o elemento que está na coluna menos 2. Ou seja, na coluna menos 1, menos 2. Então, a gente vai ter impresso na tela os valores de 5 e 8, que é o que temos aqui. Nós temos um número bem expressivo de funções úteis para utilizar com matrizes e vetores. A gente vai ver algumas delas nessa aula. Muitas também serão vistas ao longo dos semestres e muitas ficarão sem ver. Por isso, a gente sempre deve lançar mão da documentação do Python e do NumPy. A primeira delas que a gente vai ver é a função para criar um vetor ou uma matriz de zeros. Nesse caso, a gente tem aqui o vetor que vai ser chamado de V2, que vai ser criado através da função zeros. Então, a gente utiliza NP, porque a função zeros faz parte do pacote NumPy. Então, np.zeros, e o argumento aqui é 5. Isso quer dizer que eu vou ter 5 elementos no meu vetor V2 que vão ter o valor de 0. Quando eu peço para imprimir na tela, é exatamente isso que a gente verifica. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos e todos eles são zeros. O mesmo acontece para fazer uma matriz. A gente vai alocar numa matriz chamada M2, uma matriz apenas de zeros, que vai ter 5 linhas e 3 colunas. Que é exatamente o que a gente obteve aqui. 5 linhas e 3 colunas de uma matriz unicamente de zeros. Notem que, neste caso, como a gente indexou 2 valores para dar o tamanho da nossa matriz, a gente utilizou aqui mais um parênteses dentro do argumento dos zeros. Esses comandos zeros, ones e empty, como a gente vai ver mais adiante,
São comandos bastante úteis para pré-alocação de vetores e matrizes, para a gente economizar memória no nosso programa e agilizar a velocidade. Além da função zeros, nós temos uma função muito semelhante que é a função ones. Da mesma maneira, ela vai criar vetores ou matrizes com números 1. Nesse caso, a gente cria um vetor V3 com o número 1 em 4 elementos. Exatamente o que a gente obteve aqui quando a gente pediu para imprimir na tela. Nós temos 4 elementos e todos eles são unitários. Para criar a matriz 3, a gente vai utilizar também NP-ones para criar com apenas valores 1. Uma matriz que tenha 2 linhas e 5 colunas, que é exatamente o que a gente obteve aqui. 2 linhas e 5 colunas do valor 1. Aqui está escrito shape, era para estar escrito empty. Empty também é um comando que a gente pode utilizar para criar vetores e matrizes. Porém, o comando empty tem uma diferença em relação ao ones e os zeros. A gente vai criar vetores ou matrizes com o comando empty com valores que são aleatórios. Esses valores são gerados simplesmente para ocupar uma posição no vetor ou na matriz, para que essa posição já exista e depois a gente possa substituir os valores que estão aqui com novos valores. Empty usa uma semente para criar um número aleatório no computador. Ela é um pouquinho mais ágil do que as funções ones e zeros, porém a gente precisa sempre tomar cuidado de não esquecer de preencher todas essas células que foram criadas aqui nas matrizes e nos vetores, porque agora elas não são mais zeros ou uns, elas possuem valores que podem ser confundidos com os valores reais que a gente deseja colocar aqui dentro. Então, lembrando, a função empty é vantajosa do ponto de vista computacional, porém, a gente sempre precisa tomar o cuidado de ocupar essas posições mais adiante com os valores que a gente realmente pretende colocar aqui, senão são apenas valores aleatórios que são alocados. Outra função bastante interessante é a função np-arrange, muito semelhante à função range do próprio Python. A range vai criar um vetor que vai ter um número de componentes especificado aqui dentro, iniciando do zero, quando a gente utilizar apenas um argumento aqui dentro. Então, nesse caso, a gente utilizou np-arrange com o argumento 4. Isso quer dizer que nessa variável v5, a gente vai criar um vetor que vai de 0 até 3, mas vai ter 4 elementos, que é o que a gente obteve aqui embaixo. Além disso, a gente pode especificar o início e o fim do vetor. Então, por exemplo, aqui para criar o vetor v6, a gente disse que a gente quer criar um range de números que vão de 4 até 8. Então, a gente vai iniciar agora a contagem em 4 e vai parar antes do 8. Da mesma maneira que antes nós iniciamos no 0 e paramos antes do 4, a gente vai iniciar no 4 e parar antes do 8. A gente pode também determinar o passo que nós desejamos dar através do np-arrange. Então, com um terceiro argumento, a gente pode determinar o passo. Nesse caso, eu estou dizendo que eu quero criar um vetor que vai de 0 até 101 com um passo de 10. Então, isso quer dizer que o meu vetor V7 vai de 0 até 101, de 10 em 10, que é o que nós observamos aqui embaixo. A gente vai de 0 até 100, de 10 em 10. Aqui, neste segundo argumento, nós adicionamos 101 em vez de 100, porque se fosse colocado 100 aqui, nós iríamos até 99, e, portanto, o nosso último valor a ser impresso no nosso vetor V7 seria o valor 90, porque o próximo incremento já não estaria mais contido no intervalo. Por isso que nós passamos em um valor da meta, a gente foi até 101, para que com o passo de 10 a gente consiga chegar até 100.
Aqui poderia ter sido utilizado até mesmo um float 100.1, que daria certo também. Importante que a gente tenha o 100 sendo abrangido pelo NP Arrange para poder chegar até 100. Uma outra maneira de criar vetores através do NumPy é utilizando o comando linspace. Então, dessa maneira, a gente vai utilizar o linspace dizendo que eu quero ir de 0 até 100 com 11 elementos igualmente espaçados. É isso que o linspace faz. Ele pega um limite inferior, um limite superior e distribui num número de elementos que a gente determinar aqui no terceiro argumento. Portanto, a variável V8 vai de 0 a 100 com 11 elementos, que é o que a gente vê aqui embaixo. 0, 10, 20, 30, assim por diante. E a gente tem 11 elementos compondo este vetor. A gente pode utilizar também o comando concatenate para concatenar diferentes vetores. Então, aqui a gente está utilizando neste exemplo o vetor V5, que foi criado aqui em cima, com os valores 0, 1, 2 e 3, e também a gente está utilizando o vetor V6, que foi criado aqui em cima, com os valores 4, 5, 6 e 7. Quando a gente concatena os vetores 5 e 6, a gente simplesmente junta esses dois vetores. E é isso que acontece aqui, quando a gente pede para concatenar o vetor 5 com o vetor 6, a gente obtém o vetor 9, que é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vetor 5 e vetor 6 concatenados. Além disso, a gente tem também o comando stack, onde a gente pode simplesmente ir adicionando mais vetores ou mais elementos, um abaixo do outro. Dessa vez a gente alocou isto na variável V10, através do comando npStack, onde a gente colocou o vetor V5 e estacou nele o vetor V6. Isso pode ser visto através do print V10 que a gente tem aqui na tela. Então, a gente tem o vetor 5 e logo abaixo o vetor 6. Além disso, a gente pode também fazer operações matemáticas com os nossos vetores. A gente pode utilizar o vetor 5 mais o vetor 6 para obter o vetor 11. Nesse caso, vai ser simplesmente uma soma. 0 mais 4, 4. 1 mais 5, 6. 2 mais 6, 8. E 3 mais 7, 10. Uma soma normal. E a gente vai ver mais sobre operações com vetores e matrizes ao longo do curso. Além disso, nós temos 3 funções bastante importantes para nos dar informações sobre os nossos vetores ou matrizes. Então agora a gente vai dar uma olhadinha nos 3 deles: shape, size e ngeme. Então, antes da gente prosseguir, a gente vai limpar todas as variáveis através do comando reset para a gente poder voltar a atribuir valores às variáveis V1, M1 e assim por diante. Então, a gente vai executar esse pedacinho de código aqui, reset-f, e a gente está pronto para continuar. Então, primeiro nós vamos criar o vetor V1 através do comando range do NumPy dentro de um array. E também a gente vai criar uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. O primeiro comando que a gente vai testar é o shape. Então a gente vai utilizar da seguinte maneira. A gente vai pegar, por exemplo, o vetor V1, que está gravado na variável V1, e vai utilizar v1.shape. Este resultado vai ficar gravado na variável shape V1, que a gente vai utilizar no print aqui da linha 8. Depois, a gente vai utilizar o shape M1 para gravar o shape da variável M1. Lembrando que o shape fornece as dimensões dos elementos, e a gente já vai ver isso aí aqui embaixo, impresso na tela. Depois a gente tem o comando size, que vai nos dar o tamanho total dos elementos na estrutura V1 e M1. E também a gente tem o ngeme, que vai nos dar o número de dimensões do vetor V1 e da matriz M1 neste caso. Então eu vou rodar essa parte do código aqui e a gente vai ver. A primeira resposta que a gente tem aqui, o vetor V1 tem tamanho 6, porque a gente utilizou aqui o range 6. Então ele tem 6 elementos, esse é o tamanho dele.
Quando a gente está tratando da matriz e a gente utiliza o comando shape, a gente vai obter as dimensões da matriz M1, que tem 3 linhas, 1, 2, 3, e 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Assim, a gente utiliza a função shape para nos retornar as dimensões que a gente tem da nossa variável. O comando size vai nos dar o número total de elementos contidos em cada um desses objetos. Então, V1, por exemplo, tem 6 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque a gente utilizou o comando range 6. Por outro lado, a matriz M1 vai ter um número de elementos total igual ao número de linhas vezes o número de colunas. Então, se a gente tem 3 linhas e 4 colunas, a matriz M1 tem 12 elementos. Então, esta quarta linha de resultado aqui é referente à linha 15 de código. Por fim, nós temos o comando ngdim. Ngdim vai nos dizer simplesmente o número de dimensões que nós temos no nosso objeto. V1 se trata de um vetor, portanto, ele tem apenas uma dimensão. M1 é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, então ela tem duas dimensões, a dimensão das linhas e a dimensão das colunas. A gente pode continuar adicionando dimensões às variáveis. Nós temos também o comando reshape. Então vamos utilizar o comando reshape na matriz M1, que a gente sabe que tem 3 linhas e 4 colunas, como dá para ver aqui na linha 3 e como a gente tem como resposta também aqui. Então, a matriz M1 tem o tamanho de 3 linhas e 4 colunas. Quando a gente utiliza o comando reshape, a gente informa o novo formato que a gente quer. Então, neste caso, eu pego a minha matriz M1 e transformo as dimensões dela, eu utilizo o reshape, para agora transformar ela em uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Ela vai ter o mesmo número de elementos, ela vai continuar tendo 12 elementos, mas agora ela vai ter 4 linhas e 3 colunas, em vez de 3 linhas e 4 colunas. Eu utilizo o comando print M2 para a gente ver como que vai ficar isso. Então, agora, a nossa matriz M1 passou a ter 4 linhas e 3 colunas. Mas vocês podem ver que a ordem dos elementos é a mesma que está aqui no M1 original. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E, por fim, 3, 4, 5 e 6, que seria antes a última linha, e agora é a última linha e ainda um pedacinho da linha anterior. Então, através do comando reshape, a gente pode reorganizar as nossas matrizes. Agora a gente vai revisar algumas operações com vetores e matrizes. Então, novamente, eu vou limpar as variáveis. E agora a gente vai ver aqui comando por comando. Então, para os exemplos que a gente tem aqui embaixo, eu criei 3 vetores diferentes. O primeiro deles é um vetor V1, que tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Vetor V2 possui 4 elementos também. 2, 3, 4 e 5. E o vetor V3 possui 4 elementos, porém é um vetor coluna. Ele vai ter todos os elementos na mesma coluna. O vetor V4 vai ser o resultado da soma do vetor 1 com o vetor 2. Então, quando a gente coloca para rodar aqui, a gente vê que a soma do vetor 1 com o vetor 2, utilizando um sinal de mais, é uma soma normal, como se fosse uma soma de escalares. Então, a gente tem 1 mais 2, que dá 3, 2 mais 3, que dá 5, 3 mais 4, que vai dar 7, e 4 mais 5, que vai dar 9. Então, é uma soma normal. O mesmo vai acontecer com a subtração. A gente simplesmente vai subtrair o vetor V2 do vetor V1. Então, a gente obtém tudo menos 1, porque o vetor 2 é sempre um número maior do que o vetor V1. Novamente, uma subtração como se fosse uma subtração entre escalares. A multiplicação vai apresentar algumas diferenças. Então, quando a gente utiliza o asterisco para fazer a multiplicação entre os vetores V1 e V2,
a gente está multiplicando elemento a elemento. A gente pode ver aqui que, fazendo a multiplicação 1 vezes 2, a gente tem o número 2. 2 vezes 3, a gente vai ter 6. 3 vezes 4, 12. E 4 vezes 5, 20. Então, dá para notar que aqui a multiplicação não é a multiplicação tradicional de vetores e matrizes que a gente está habituado a fazer matematicamente. A gente já vai ver que a gente precisa utilizar um outro comando para obter esse tipo de multiplicação, que a gente já vai ver abaixo. A divisão também é uma divisão normal, como se fosse uma divisão entre escalares. Então, a gente vai ter aqui 1 dividido por 2, 0,5. A gente vai ter 2 dividido por 3, 0,666. 3 dividido por 4, que deu 0,75. E 4 dividido por 5, que dá 0,8. Então, essa é a divisão. Simplesmente a gente está dividindo o vetor V1 pelo vetor V2, elemento a elemento. Depois disso, a gente pode analisar o que aqui foi chamado de multiplicação 2. Na variável V8, nós vamos fazer a multiplicação do vetor V1 vezes o vetor V3, que é aquele vetor que tem uma coluna apenas. Enquanto o vetor V1 tem uma linha e 4 colunas, o vetor V3 tem uma coluna, porém 4 linhas. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente está multiplicando todas as linhas e todas as colunas. Então, a gente pode ver aqui, ó, a primeira linha, 1, 2, 3, 4, se refere ao vetor V1 sendo multiplicado pelo próprio valor de 1 do V3. Quando a gente olha para a segunda linha, a gente tem o próprio vetor V1 sendo multiplicado pelo 2 da segunda linha do vetor V3. Quando a gente olha para a terceira linha, a gente tem o vetor V1 sendo multiplicado pelo valor 3 do nosso vetor V3 e depois multiplicado pelo valor 4 do vetor V3. Por isso que a gente tem essa matriz 4 por 4 aqui, porque a gente tinha então um vetor de uma linha e 4 colunas e um outro vetor de 4 colunas e uma linha. Na multiplicação 3, a gente já utiliza este comando do NumPy chamado de dot. Ele faz a multiplicação tradicional agora. Então, a gente pode ver que no vetor V9, nós vamos ter gravado... Aliás, V9 não vai ser um vetor. Nós temos a multiplicação de V1 vezes V2. Como se trata de dois vetores de linha que tem 4 colunas e uma linha apenas, a gente vai obter como resposta um escalar. Vocês podem ver que o formato dele é numpy.int32. Ele é um número escalar. Da mesma maneira, quando a gente utiliza o dot para fazer a multiplicação entre V1 e V3, que são vetores que possuem dimensões diferentes, a gente vai ter um vetor de uma linha e 4 colunas, multiplicando um outro vetor que vai ter 4 linhas e uma coluna apenas. Portanto, a nossa resposta vai ser unicamente um escalar, que vai ser dado aqui por 30, porém, este caso ainda vai manter a estrutura como se fosse um array. Então, a gente tem umas pequenas diferenças entre a multiplicação utilizando o sinal de asterisco, como se fosse uma multiplicação entre escalares, e também entre a multiplicação utilizando o comando np.dot. Mais informações sobre a função dot, a função ngin, reshape, todas essas funções que foram apresentadas aqui podem sempre ser encontradas na documentação do NumPy. Agora repetindo as mesmas operações, porém num caso onde a gente tem matrizes. Na primeira soma, a gente tem uma matriz M3, que vai ser o resultado das matrizes M1 mais a matriz M2. Dessa maneira, a gente tem simplesmente uma soma de matrizes. Cada elemento soma o mesmo elemento do mesmo índice
na outra matriz. Então, 1 mais 2, a gente tem 3. 2 mais 4, a gente tem 6. 3 mais 3, 6. E 4 mais 6, 10. A soma de matrizes, aliás. Aqui a gente tem a subtração de matrizes também, onde a gente vai perceber que a subtração, igualmente, é simplesmente M1 menos M2, ou seja, o elemento 1 de M1 menos o elemento 1 de M2, o elemento 2 de M1 menos o elemento 2 de M2, e assim por diante. A multiplicação de matrizes, então vamos corrigir isso aqui para matrizes. Na multiplicação para matrizes, a gente vai ter esses valores multiplicados individualmente. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 6, 24. Então, quando a gente faz multiplicação de matrizes, da mesma maneira que nos vetores, a gente vai ter uma multiplicação ponto a ponto, ou seja, elemento a elemento, quando a gente utilizar asterisco. Quando a gente utilizar np.dot, a gente vai ter a multiplicação tradicional matemática que a gente costuma fazer, linha vezes coluna. Por fim, a divisão é uma divisão tradicional, M1 sobre M2, elemento a elemento. Ou seja, 1 dividido por 2, 0,5. 2 dividido por 4, 0,5. 3 dividido por 3, 1. E 4 dividido por 6, 0,666. Então, é sempre importante a gente prestar atenção em que tipo de operação eu desejo fazer e quais são os tipos de dados que eu tenho. São vetores, são matrizes, quais são as dimensões desses vetores e matrizes. E analisando isso, eu posso escolher qual o tipo de operação que eu quero ou que eu devo realizar. Por fim, a gente tem um exemplo de um tanque flash, onde a gente vai buscar encontrar as frações molares nas fases líquida e vapor e imprimir na tela os resultados. Então, a gente tem aqui um balanço do tanque flash já simplificado, utilizando lei dos gases ideais e solução ideal também. A gente pode utilizar a equação de Rashford-Rice. E assim a gente chega neste formato do problema aqui. A gente sabe que a alimentação vai ter uma vazão de 1, eu não coloquei unidades para a gente simplificar aqui o nosso problema, e a fração líquida vai ser 30%, 0,3. As frações molares dos três componentes desse problema na entrada do tanque flash são dadas pelo vetor Z, e K vai estabelecer uma relação constitutiva entre a fração molar na fase vapor e a fração molar na fase líquida. Isso aqui pode vir através da pressão de saturação ou até mesmo a constante de Henry. Ok, então nós temos a vazão de entrada e as suas frações molares, a fração líquida do problema, relações constitutivas para a gente estabelecer essa conexão entre as frações molares e os dois balanços de massa, balanço global e balanço por componente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar as constantes, claro, depois de fazer a importação do NumPy. Então, a gente importa o NumPy como NP e agora estabelece as constantes. F é igual a 1, L igual a 3, 0,3, Z é o vetor das composições de entrada, K estabelece as relações constitutivas entre as frações molares. E agora a gente chega na parte das equações. Então a gente sabe que, através do balanço de massa, a fração de vapor é igual à fração de entrada menos a fração da fase líquida. E também utilizando o balanço de massa por componente, a gente pode isolar o valor de x e assim perceber que no lado direito da igualdade a gente possui todos os valores explícitos. Assim a gente tem uma equação algébrica explícita para ser resolvida. Aqui, neste caso, nós temos f, que é um escalar, multiplicando z, que é um vetor. Isso pode ser feito simplesmente com uma multiplicação normal. Assim, o escalar f vai multiplicar todos os valores
de Z. Isso dividido por L, que é um escalar, mais V vezes K, que é um vetor. O que vai acontecer aqui? V vai multiplicar todos os elementos deste vetor K, e este resultado, que vai ser um vetor, vai ser somado da constante L em todos os elementos. Então aqui a gente vai continuar tendo um vetor. Aqui em cima a gente tinha um escalar multiplicando um vetor, então nós também temos um vetor aqui em cima. Portanto, x vai ser um vetor e todas as operações aqui estão consistentes. Lembrando, é sempre importante a gente lembrar de verificar se todas as operações estão sendo sim consistentes, escalares, vetores e matrizes. Então, através da equação expressa na linha 15, a gente vai encontrar as frações molares da fase líquida. E agora, utilizando o K, o vetor K que contém as relações constitutivas, a gente vai descobrir as frações molares na fase vapor. E assim a gente pode imprimir na tela todas as frações molares. Aqui eu utilizei um /N logo no início da frase da linha 22, para a gente já trocar de linha e ter um espaçamento melhor quando for imprimir na tela. Como a gente pode ver aqui, este /N que eu utilizei logo aqui no início foi responsável por ter esse espaço a mais entre a impressão dos resultados. Então a gente tem como resultado que as frações molares na fase líquida são mais ou menos 0,3, 0,38 e 0,32, enquanto na fase vapor são mais ou menos 0,51, 0,33 e 0,14. Neste caso, a gente tem uma equação algébrica explícita, um sistema de equações algébricas explícito. Na verdade, a gente tem um sistema, mas isso não aparece porque a gente fez todos os cálculos dentro da linha 15, porque a gente utilizou dos vetores aqui mesmo. É importante notar que caso a gente tivesse um sistema de equações algébricas não lineares implícito, a gente precisaria utilizar algum método numérico ou alguma função com método numérico do NumPy ou do próprio Python para resolver este problema. Não foi o caso. Aqui nós temos equações explícitas, onde nós podemos isolar as variáveis e resolver o problema, tirando o máximo de proveito dos conceitos de vetores. Então essa foi a nossa aula 2 de Python. Na próxima aula a gente vai iniciar os conceitos de operadores lógicos e estruturas condicionais. Até lá!